alguém, um júnior tão jovem. Como ele poderia ter coragem de fazer 10 movimentos? Ele estava calmamente desafiando o número 1 do mundo. Pelo menos deve ter essa habilidade, certo? Se você pode bloquear 10% dos meus movimentos, você merece ser chamado de o melhor do mundo. E o futuro, você acha uma pessoa que pode fazer isso. Só vale a pena ser chamado de Júnior. Chen Yang, do outro lado, cerrou os dentes e silenciosamente decidiu. Ok, então vamos tentar. Mas não se esqueça da sua promessa. Vou limpar o tesouro da família. Nem mesmo uma folha de grama será poupada. Wang Quan bate. Colocou a mão na manga e respondeu. Se você pode fazer isso, ouvi dizer que você destruiu a arma escondida do meu filho. Ele se corrigiu que era o irmão Zhou Gu. Patriarca Wong tirou 2 facas voadoras de sua manga, com uma declaração em cada mão. Apenas o mesmo. Vou usar armas escondidas para enfrentá-lo. Considero uma honra confrontar minha arma escondida. Porque esta é a arma apaixonada de um sênior. A pessoa que possui o mais perfeito técnica de armas escondidas na história da família Tong. Chen Yang olhou para a arma escondida na mão de seu avô. Ele rapidamente percebeu sua familiaridade. Perseguiu o martelo da alma e, finalmente, voltou para sua família. Ele expressou que honra. Ele ficou surpreso que honra. Então, sem lamentar, ele jogou uma faca nele. Chen Yang apenas inclinou a cabeça para evitá-lo. Mas a lâmina, acidentalmente, deixou um arranhão em seu rosto. Wang Quanox viu isso e sorriu com orgulho. Receio que não, porque sua morte não será gloriosa. Chamayang disse de repente, em um movimento. Ele ficou atordoado, o que você disse? Ele levantou a mão para limpar o sangue, fluindo de seu rosto e repetido. O velho fez seu primeiro movimento. Chamian, então acenou, com a mão, o sangue voando para o chão. Ele olhou para ele e declarou. Agora havia mais 9 movimentos restantes. Patriarca desenhado friamente bufou e riu novamente. Tirando 2 armas escondidas. Ele desafiou friamente 9 movimentos. O suficiente para tirar sua vida. Chamayang segura a espada em sua mão. Não, ele vai se arrepender de desperdiçar um movimento tão estúpido, de uma maneira tão estúpida. Deixe-me mostrar por que você está errado. Com esta espada, Wang Quan abriu bem os olhos. Seu coração se encheu de emoção. Foi tão interessante, um sentimento que havia sido esquecido por muito tempo. Ressurgiu ao ver esta criança brincar de espada. Que sentimento foi esse? Isso mesmo, é assustador pensar nisso. Ele não pôde deixar de rir de si mesmo. Ele poderia ser o único rei da música militar. E sentir medo de uma criança mais nova que seu filho. De repente ele começou a rir. Ah, eu
Não vou segurar. Não, desde o começo. Eu não tinha essa intenção. Se você morrer sob minha arma escondida, isso prova que isso é tudo que você tem. Tal pessoa não se arrependeria mesmo se morresse. Ele canalizou sua energia interna para a faca voadora. Então ele acenou com a mão em um arco e lançou em direção a Chamyong. A ponta da faca carrega grande energia e corre em linha reta. A velocidade é tão rápida quanto um piscar de olhos. Este ataque é chamado Dark Storm. Em apenas uma fração de segundo, a faca voadora estava bem na frente de Chamayang. Mas ele já havia gazeado e levantado sua espada. 2 barras de metal colidiram até que faíscas foram emitidas. Ele sacudiu a mão da espada instantaneamente, fazendo com que a faca voadora mude de direção e voar de volta. Ele virou e girou. Então bateu na casa atrás, criando um barulho auto-seguido por um flash de luz. Seu fim é claro uma pilha de ruínas. E colunas de poeira subiram. Long Quan Bat parecia muito atordoado. Destroços caíram por todo o campo. E a música militar escreveu neste momento. Não foi surpreendente como poderia ser bloqueado. Se você fosse capaz de bloquear a adaga de caça, a alma, a arma escondida contendo minha poderosa força interna. Se você tivesse tentado bloqueá-lo ou neutraliza-lo apressadamente, sua espada teria quebrado ao meio. E você teria perdido sua vida. Mas você pode mudar facilmente a trajetória do Soul Chaser apenas usando o fluxo de ar ao redor da espada. Alguém entender Aqui. como isso é difícil. Ele aplaudiu. Parece que eu subestimei você. Tama Yang respondeu. Eu te disse. Então, você vai se arrepender. Isso mesmo, o proprietário disse. Mas sua mão continuou a alcançar sua manga. Tirando as próximas armas escondidas, ele segurava armas escondidas em ambas as mãos. E se abaixou para se preparar para atacar. Forte e decisivo. Wan Conan deu um sorriso estranho e declarou. A partir deste momento, eu vou dar tudo de si. Ele riu calorosamente. Suas pernas estavam dobradas em pé. De seu corpo, cada força de pressão disparou como um tornado, querendo varrer tudo. Chamayang franze a testa levemente, em calção, apenas usando energia verdadeira para criar um vórtice tão forte. Se formos descuidados, realmente perderemos nossas vidas. Vaca estreitou os olhos para observar e avaliar. A fraqueza da arma escondida era que, uma vez que foi usado, não poderia ser desfeito. Não importava se a intenção desse velho era me matar ou não. Mesmo que ele não queira dizer isso, eu só preciso ser um pouco negligente. Essa cabeça vai sair do pescoço imediatamente. 3 armas escondidas foram lançadas, com impulso de Tong Quan Nat, em uma velocidade ainda mais rápida do que antes. Os olhos de Chamayang se arregalaram.
cada arma escondida voando em uma direção diferente. Mas suas velocidades não são as mesmas. Mesmo que eles voem em direções diferentes, eles vão nos atacar ao mesmo tempo. Eles estavam quase se aproximando dele. Chamayang gentilmente moveu a espada. Luz e flores de damasco apareceram e tremularam. Ele abaixou e continuamente cortou sua espada para formar uma barreira, cobrindo sua posição. As armas escondidas que colidiram com a barra foram todos derrubados. Long Quan ficou surpreso que a espada era tão forte. Ele imediatamente acenou com a mão, como se algo estivesse controlando as armas escondidas que caíram no chão. Lentamente se levantou novamente. Eles recuaram em direção a ele. O dono da família Tong abriu mão da manga e agarrou-os. Desta vez, ele transferiu a força interna de suas mãos em cada barra e adicionar mais 2 armas escondidas para lançar movimentos, 5 ataques relâmpagos consecutivos. 5 facas voadoras correm em direção a Chamayang. Ele ainda estava observando cuidadosamente. Desta vez havia 5 sons muito poderosos. Não tendo outra escolha, ele balançou sua espada para formar uma pá, tentando criar um escudo para bloqueá-lo, mas, infelizmente, uma arma escondida acidentalmente passou voando e cortou o pulso segurando a espada. Tan Yan sentiu dor. Ele cerrou os dentes. Mas ainda temos que continuar a manter a defesa. No entanto, devido à ferida, parecia reduzir seu poder. Então as armas escondidas rapidamente quebraram sua camada de substância. O corpo de Chamayang perdeu o equilíbrio e, de repente, caiu para trás. Ele amaldiçoou. Droga! Na minha frente, a 5ª arma escondida ainda estava voando. No entanto, ao olhar de perto, outra lâmina curta pairava atrás dele. Ele revirou os olhos. Qual é a 6ª barra? Eles estavam muito perto dele e a lesão era provavelmente inevitável. Não está feito. Chamayang tentou pular. Mas infelizmente a altura não era alta o suficiente. Ele foi imediatamente atingido na perna por uma arma escondida. Sangue jorrou, e por causa disso, ele caiu de joelhos e caiu no chão. Havia um corte profundo em sua perna, do que tinha acabado de acontecer. Sangrou um pouco. No entanto, isso ainda não o impediu de se levantar lentamente. Long Quan bateu de repente, caiu na gargalhada. Você podia ver que seus olhos estavam cheios de emoção. Ele dizer qualquer coisa sobre os 5 Thunderbolts consecutivos, mas ele até usou o raio que rouba vidas. Mas ainda parece que seu nível foi muito além de um júnior muito forte. Esse garoto é muito forte. Chamayang, de repente, chamou o mestre. Ele parecia intrigado, então colidiu com seus olhos sérios. Mais 6 movimentos restantes.
Ele ficou quieto por um momento. Então, ele levantou a mão para coletar as armas escondidas no chão, para si mesmo, usando 6 movimentos, provando que isso é o suficiente. Se o objetivo deste concurso é provar que você é o melhor do mundo e o futuro, então você fez isso. Talvez em breve você supere o mestre do pôr do sol, o A, e se tornar o melhor espadachim do mundo. Mas ainda há algo que nos deixa insatisfeitos. Eu quero confirmar onde estão seus limites. Afinal, o que mais poderia esse monstro com poder sem fundo estar se escondendo? Mesmo que o resultado seja que eu tenho que matar pessoalmente o número 1 do mundo no futuro. Não importava com esse pensamento. Ele continuou a atacar com força. Desta vez havia 3 linhas de armas escondidas, com força forte e rápida. Chen Maiyang, que estava observando cada movimento seu, também começou a agir. Em um piscar de olhos, sua figura desapareceu de repente. Grande Show engasgou e exclamou: Ele não foi longe, mas pule bem na frente das 3 armas escondidas. Levantou a mão para segurar a espada com força. E cortou, ele correu, infundindo sua verdadeira energia na espada. Chen Maiyang improvisou proativamente para bloquear a cabeça. A espada cortou e colidiu com a arma escondida. No entanto, seu pulso também latejou por causa disso. Mas ele não desistiu, segurando o punho da espada com as 2 mãos e continuando a cortar constantemente, pensando consigo mesmo: se eu não tiver cuidado, meu pulso será esmagado. Mas você tem que tentar suportar, pelo menos até que esta competição acabe. Depois disso, você pode fazer o que quiser. O último golpe da espada também foi quando Tanyan gritou 5 movimentos. Ele caiu no chão e continuou a correr para frente. Vá direto para a estrada militar. Ele sorriu maldosamente, calmamente, preparando-se para lançar o próximo movimento com armas escondidas. E sarcasticamente perguntou, não usando esgrima, mas usando força para quebrar esse movimento que é interessante. 7 barras escuras continuam a ser liberadas. A fonte de luz interna foi ainda mais intenso do que antes. Eles parecem estar ligados e foi direto para Chamyong. Tom Kwanak estava orgulhoso. Você acha que pode bloquear esse movimento? Ele estava correndo para ver essa cena e ficou atordoado. Por um momento, 7 almas foram arrebatadas. Havia muitos para bloquear, mas se recuarmos, seremos pegos. Nós. Transformação interminável da arma escondida. E acabará sendo esfaqueado. Mas este movimento é a técnica definitiva do guarda de rua. Que eu estava cansado de olhar para ele. E, claro, Chen Maiyang não tinha intenção de recuar. Ele esfaqueou sua espada direto, sozinho. Através dos 7 minérios escuros de luz criados lá, e declarou em voz alta: 6
movimentos. Mesmo que houvesse algum sangramento e lesão, não teve consequências. A batida de Duang Quan foi cheia de surpresa e correu para a frente. Mas muito rapidamente, depois disso, ele se estabilizou novamente. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. As armas escondidas imediatamente voltaram para sua mão. Desta vez, o movimento de segurar a arma escondida, varrido horizontalmente, de dentro para fora. Assim como quando Wang Shan atacou. Chen Yan rapidamente percebeu que era aquele movimento novamente. Pan Quan Naut lançou a arma escondida, com uma trajetória completamente diferente dos tempos anteriores. Desta vez voou em um círculo contínuo, movendo-se rapidamente para a frente onde ele estava correndo. Ele rapidamente percebeu sua velocidade e poder. A força é completamente diferente e não pode ser evitada. Não foi feito. E desta vez, Chamayang foi forçado a usar sua força interna para transmitir na espada. Um ataque de dança da flor foi realizado. A espada disparou e esfaqueou para a frente. Quebrando Tong Junho bate movimento. As facas voadoras tilintavam no chão. Tendo bloqueado 7 ataques, Chamayang agora está muito ferido. Você vomitou sangue, mas tentei engolir de volta dentro do meu corpo. Porque eu tive que suportar uma grande quantidade de energia. Meu jogo de espadas foi retardado. No meio do frio do dono da casa, olhos afiados parecem ver através de tudo. Uma arma escondida de repente disparou, enquanto Chang Yan se aproximava dele. Ele rapidamente descobriu e gritou. Agora se move assim. Não vai funcionar mais. Ele balançou sua espada para cortá-la. Mas, de outra arma escondida voou bem na frente dele. Bic, mostrado em pânico. Não apenas você, mas Jogul. Salvar Par de Neve. Ou Eu John. Nem teve tempo de reagir. Então, aquela faca de arremesso passou por ele. Um fluxo de sangue disparado. O rosto de Jogul ficou pálido. Ele gritou em pânico e medo. Ele não ficou mais parado. Imediatamente sacou sua espada e correu para a frente para lutar. Eu vou te matar. Grande Show rapidamente o abraçou e o segurou. Acalme-se, jogou. Lutou. Deixe ir, deixe-me matá-lo. Ele tentou o seu melhor para segurá-lo e tranquilizá-lo. Acalme-se, Jogul. Sobre o que você está se acalmando. Aquele garoto vai atacar Chan Rian. Ele disse que o garoto ainda não está morto. Ele apenas parou e ficou perplexo, hein? Do outro lado, Chan Myong pousou no chão. Jogul ficou surpreso quando viu. O rosto do adolescente brilhou de luz. Acontece que Chan Mayang usou sua boca para morder a arma escondida. Claro. Porque a força do projétil era muito forte. Quando ele usou a boca
Para bloqueá-lo, ele inevitavelmente se machucou e jorrou sangue. Ele cuspiu a arma escondida, então levantou a mão para limpar o sangue de sua boca. E sorriu fracamente, quase se matando. O Uncle Nock ficou igualmente surpreso. Usando os dentes para bloquear minha arma escondida. Foi claramente direcionado para sua abertura, perfeitamente. Se ele fosse uma pessoa normal, ele definitivamente teria sido esfaqueado no rosto e morreu. Mas, ainda, ele foi capaz de forçar a energia em sua mandíbula inferior e boca para morder a energia oculta. Naquele momento de queda de cabelo, como alguém poderia reagir tão rapidamente? Ele não pôde deixar de exclamar, muito bem, embora tenha sido apenas um simples ato de improvisação. Ser capaz de fazê-lo enquanto à beira da morte foi realmente incrível. Pelo menos, o menino não teve que perder a vida sem sentido. Trabalho interior profundo, improvisação flexível. Adicione a isso o estranho gênio da compostura. Não, essas duas palavras não são suficientes para descrevê-lo. Tamian de repente falou 8 movimentos. Zhuang Quan bateu, não riu mais. Ele reconheceu o talento de Tamian. Mais 2 truques restantes. Ele estendeu uma mão, a outra mão deslizou sobre a camisa em seu pulso. Imediatamente, uma espada gravada com uma cobra apareceu em sua palma. Ele disse: você pode bloquear esses 2 movimentos. Você ganha. O fluxo de energia interna aumentou, fazendo com que a faca entre o espaço de ambas as mãos. Olho nu. O movimento do fluxo de ar também pode ser visto fazendo com que o ar escuro gire. Com o tempo, a força de rotação se torna mais forte. Como criar um tornado que gradualmente fica maior. Tamian franziu a testa. Era o servo escondido novamente. A uma distância tão próxima que era muito perigoso. Então, ele rapidamente pulou para trás. Von Knox diz que será diferente. Será diferente do que você viu antes. O centro da lanterna tornado. Criada, a arma escondida foi liberada. Correndo como um tornado, seguindo Chamayang. Ele cerrou os dentes nervosamente. Ele não poderia bloqueá-lo mesmo se ele se esquivasse. Ele ainda seria pego no vórtice. Mas mesmo assim, ele continuou a recuar. Recuar uma distância segura. Diga a si mesmo, pare de pensar. Esta é uma situação que não pode ser resolvida apenas pensando. Acredite em mim, esta espada contém toda a essência de a flor da montanha. Minha espada é a flor da montanha. E a flor da montanha é minha espada. Ele fechou os olhos, usando todos os seus sentidos, exceto a visão para sentir. A única coisa em que posso confiar é minha espada. Confie na minha espada. Chamayang abriu os olhos. Começou a balançar sua espada, linhas de espada formadas.
Flores de damasco tremulavam ao vento. Eles parecem ter vitalidade, transformando-se em galhos de árvores, estendendo-se na direção da entrada. Ar escuro, não importa quantas tempestades. O galho de damasco passa, nunca quebra. E acabará por florescer. E neste momento ele não recuou mais, mas parou, mudou de uma mão para segurar a espada. Segurado com as duas mãos, colocou toda a sua força nele. Mais uma vez balançou a espada para fazer um movimento decisivo, ultrapassando 100 anos, uma vez também. Flores de damasco florescendo na ponta da minha espada. 24 mãos de espada, flor de damasco. Espada, flor de damasco. Os longos galhos de flores são amarrados como uma rede. Para segurar o ar escondido, as flores desabrocham no espaço, junto com os galhos das árvores. Criar um escudo de flor brilhante. Mas porque ele gastou muita energia interna. Nos 8 movimentos anteriores, a estabilidade do movimento não era sólida, desta vez. Ou porque o poder do rei venenoso é inegável. A arma penetrou na barreira de flores e galhos de árvores. E continuou a subir. Chang Yan levantou o pé e saltou para trás rapidamente. Mas é claro que ele não desistiu. Chang Yan franziu a testa e observou. Porque, se não pode ser parado, com apenas um golpe da espada. Então, eu vou balançar 10 vezes. Se 10 vezes não for suficiente, então eu vou balançar 100 a flor de damasco, a flor da montanha, nunca vai parar de florescer. De seus olhos você pode ver claramente sua determinação. Portanto, as flores de jade continuam a ser brandidas. Mesmo que a arma escondida continue a destruí-la novamente. Mesmo que o dia acabe e a noite chegue, Chama Yang pula para evitá-lo. Mesmo que o outono se transforme em inverno. Mesmo que os anos tenham passado, o tempo passou, só precisa desaparecer por um momento. Então, vai brilhar de novo. Nenhum poder pode resistir à lei cíclica eterna. Vamos florescer para sempre. Vamos continuar para sempre. Desta vez, as flores e raios de damasco continuam a ser usados. E a arma escondida ainda esfaqueada nele. Mas ao contrário dos tempos anteriores, desta vez foi bloqueado e não podia mais penetrar. Chang Yang também percebeu que estava feliz. O poder da arma escondida estava enfraquecendo e tinha sido bloqueado. De repente, Tom Quanok lançou uma arma oculta final. Era o mesmo de antes, voando como um redemoinho em direção ao bar. A flor de ameixa, em pá, só pode bloquear temporariamente uma barra. E a arma escondida estava voando em uma velocidade rápida. Ele falou, devagar eu te disse. O rosto de Chang Yan ficou inquieto. O poder desta vez
Não será como da última vez. Especialmente quando a faca de arremesso atrás colidiu com o punho da espada, que foi temporariamente bloqueado. Depois desse impacto, o poder parecia dobrar. A força destrutiva até se espalhou. O vórtice da arma escondida é mais forte, atirando fortemente para a frente. Chamayang ficou atordoado, voltou mais forte do que antes. Correu para a frente lançado tão rápido quanto um foguete. Seu poder destrutivo até fez com que o chão do quintal rachasse. Cada fragmento de tijolo disparou. Chamian bateu o pé, com firmeza no chão. Ele se inclinou para a frente, levantou sua espada 9 movimentos. Eujong e Jogu engasgaram de medo. Querendo lutar, impossível perigoso. Lula também ficou pálido. Não pude evitar a tempo Chamayong. Baiaque mostrado ficou parado sem ser observado. Ele parecia entender sua intenção. Então, é isso. Que é a escolha da estrela. Então eu também confio em você. Mostre-me como é o canhão de espada do Al-Hassan. Do outro lado, Chamayang se inclinou e balançou sua espada de trás para frente. O mesmo movimento que ao balançar um taco para acertar uma bola. No beisebol, ele gritou, o movimento final. Ele apertou os olhos escolhendo o momento. Quando a arma voou para a distância apropriada. E então soltou as 7 flores e espadas. E as flores ferozes. Uma colisão entre 2 barras de metal, junto com aquela flor de ameixa disparada para o céu. Assim, manter por um tempo a arma escondida era como uma broca, constantemente pressionando para frente. E rachaduras gradualmente apareceram na lâmina de Chan. Ele gritou alto. Concentre sua força interna para balançar a espada, para mudar a direção da arma escondida. Ele finalmente fez isso. A faca voadora desviou e bateu direto na parede atrás. Então, voou alto. A força era tão forte que quebrou. Ele exclamou, silenciosamente bloqueando. No entanto, depois disso, Chamayang não pôde ajudar, mas tosse um bocado de sangue. Parece que desta vez a lesão foi bastante grave. Mas não é por isso que ele caiu. Ele limpou o sangue e ofegou, pensando que cheguei ao meu limite, mas ainda não terminei. Os 10 ataques ainda não acabaram. Naquele momento, a arma escondida que tinha acabado de voar, de repente se virou e atacou. Chamayan parecia saber disso. Ele não ficou surpreso, mas até se provocou para vir aqui. Retorno completo. Ele rapidamente correu para a frente. Da arma escura para a arma completa. Inúmeros especialistas morreram sob esta técnica, atacando quando o oponente está vulnerável. Mas estamos
tão familiarizados com isso, porque já vimos isso inúmeras vezes. Venha aqui. Depois de correr por um tempo, ele de repente se virou, a arma escondida o esfaqueou, e foi quando Tianyan levantou sua espada para bloquear, mesmo que sua pele estivesse descascando devido ao seu poder. Ele ainda não